Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai pegar um quinhãozinho da experiência máxima do Léo e entender o essencial da Cabala. Vamos falar dessa tradição que acabou vindo lá do povo judeu, mas permeia o ocultismo ocidental. A gente ouve muito falar no popular, isso aí é cabalístico, número cabalístico. Mas no fim das contas, para a gente começar do zero, não precisa nem entrar em nomes muito difíceis, o que é Cabala e por que alguém se interessaria em estudar? Para que ela serve? Eu tenho uma teoria histórica baseada em rabinos que eu estudei há muitos séculos atrás, rabinos do século I, II depois de Cristo. E eu tenho uma teoria sobre por que ela se tornou tão importante e mais ou menos o que ela é. Então vamos lá, começando do básico, ela é algo que compõe o corpo espiritual e filosófico da tradição judaica. Tá. A Kabbalah é algo que ajuda a religião a ter um lado místico também. Só que mesmo dentro do judaísmo ela pode ser várias coisas diferentes. Alguns judeus mais ortodoxos acreditam que a Kabbalah é uma ciência matemática. Outros judeus acreditam que ela é o lado místico da Kabbalah. E outros judeus nem sabem o que é Kabbalah. E eu conheci vários assim porque eles não têm realmente contato. Mesmo porque é uma tradição que normalmente é estudada por homens a partir de certas idades. Então é bem restrito e aí um homem com 40 anos que vai estudar isso, não são todos os judeus que vão querer aos 40 anos ou vão ter tempo para se dedicar a uma vida de Kabbalah. Mas você não é judeu. Eu não sou, e aí entra onde a gente consegue estudar. E começou a estudar bem antes dos 40. Exatamente, porque olha só, na Idade Média, alguns rabinos muito importantes, como Baal Shem Tov, Zac Luria, eles entenderam que a Kabbalah não era algo para ficar só dentro do seio judaico. Eles começaram a ensinar cristãos. Então a gente tem tradições da Kabbalah que também foram ensinadas para os gentios, que são os não-judeus. Isso, inclusive, para alguns ortodoxos é um problema. Como assim ensinar a nossa ciência sagrada para alguém que não é judeu, que não vai dar o devido valor a isso? Mas fato é que a Kabbalah acabou espalhando. A minha teoria do motivo que a Kabbalah ganhou esse espaço é a seguinte. Imagina que a gente considera, alguns historiadores consideram que o povo judeu é o primeiro povo monoteísta. Uhum. Tem ali algumas críticas com relação a isso, que algumas pessoas colocam o zoroastrismo, outras pessoas colocam o Akhenaton no Egito, mas existe um consenso entre uma parte dos historiadores de que os judeus têm a primeira religião monoteísta. Ou seja, antes deles, todo mundo era politeísta, acreditava em vários deuses. Então, para você entender o divino, você precisava entender todos os deuses de uma mitologia. Porque, gente, o divino, esse ser único, o criador, a consciência criadora, o nome que você quiser dar para isso, ele se manifesta de uma forma estritamente diversificada. E para eu perceber cada nuance dessas representações discriminadas, eu preciso criar símbolos para representar aquilo. Então Deus se manifesta como amor, isso. Deus se manifesta como compaixão. Exato. Tá. Então imagina assim, você tem lá a deusa do amor, o deus da guerra, e aí você vai criando caixinhas para encaixar essas coisas que você percebe. Eu percebo que a guerra é uma realidade, eu percebo a raiva, a ira que a pessoa tem para ir para a guerra. Eu percebo que o amor é uma realidade, e aí eu vejo amor de mãe, amor de casal, amor de pai, de mãe por filho. A gente vê esses amores diferentes. E aí a gente começa a tentar criar aspectos para simbolizar isso. Por isso que a mitologia grega era tão rica. Porque você tinha vários aspectos que você conseguia. Então você tinha lá as musas, né, que representavam aspectos específicos como Mnemosyne. Você tinha ali deuses como Zeus, Afrodite. Isso muito bem organizado. O que a Kabbalah fez? Por ela ser monoteísta, ela criou aspectos dentro da Kabbalah que representam esses deuses, mas não só um deus. É como se na Kabbalah tivesse um negócio que representasse o amor e aí seriam todos os amores. E aí, por ser monoteísta, eles entendiam então que isso era um desdobramento de um deus maior. Então não eram vários deuses que representavam o amor, era um aspecto do Deus Criador. Essa coisa é um aspecto do Deus. Exato. E aí, sem querer, ou talvez querendo ou inspirados, eles acabaram criando uma espécie de gabarito. Que aí eu consigo, por exemplo, vou usar um nome difícil aqui. Tem uma esfera na Kabbalah que chama Netzach, que significa, a tradução dela é vitória.
Nessa esfera, a gente tem, por exemplo, a energia do amor. Então, em vez de eu falar de todas as deusas do amor, tem Ísis, tem Afrodite, tem Vênus, tem Ishtar, tem Inanna, tem Astarte. Não, eu posso simplesmente falar assim, Netzar. E aí eu entendo que todas as deusas do amor, cada uma na sua particularidade, cada uma no seu jeitinho, vai estar dentro dessa esfera, que é chamada de Sefira, que é parecido com número, contagem, ou uma joia, né, a safira. Então, essa Sefira representa todo esse tipo de amor. Quando os judeus começaram a trazer a Kabbalah para a Europa, isso facilitou com que o povo europeu entendesse as qualidades divinas ali, vindo na Kabbalah, entendesse que as entidades da natureza e os deuses encaixavam dentro daquilo, e aí isso facilitou a criar sistemas mágicos na Idade Média, por exemplo. Tá, para que serve? Então vamos lá. Se ela é uma ciência sagrada, basicamente a Kabbalah serve para, através do estudo, nós entendermos Deus e o espírito humano. Os cabalistas, eles têm total consciência de que a nossa mente não alcança Deus em sua totalidade. Então a gente consegue arranhar aspectos de Deus para entender um pouco mais sobre quem é esse Criador e o que ele quer para nós. Ao mesmo tempo, a Kabbalah vai te ensinar quem é você nesse papel todo da criação. Ela vai dar um sentido para a sua vida, no sentido de um propósito e também um sentido filosófico para a sua vida, porque ela traz um estudo de quem você é e qual é a sua relação com Deus. Então é uma via racional. É uma via bem racional, justamente porque a Kabbalah, como eu disse, é uma ciência. E ela tem como parte do estudo dela o entendimento das letras hebraicas, que representam números, e aí a soma dessas letras trazem números que têm ali uma espécie de um segredo cabalístico, e é por isso que a gente fala de números cabalísticos, porque no fim a Kabbalah é um grande dicionário, é um grande alfabeto numérico e de letras em que a gente constrói palavras e números, e que isso traz ensinamentos muito importantes. Quando a gente joga essas técnicas na Torá, né, os 5 livros ali principais da Torá, o Pentateuco, a gente consegue traduzir dali, tirar dali mensagens super importantes que foram teoricamente inspiradas em profetas, trazidas diretamente por Deus. E aí, se você sabe isso, você entende qual é o seu propósito de vida. Tá, agora sim. E aí, isso é muito prático. Quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. A Kabbalah pretende responder esse tipo de pergunta. E mais do que isso, ela cria para você uma capacidade de você estudar a sua consciência como um todo. Então eu sempre brinco que a Kabbalah é um mapa de consciência, porque eu consigo, através do estudo dela, aprofundar quem eu sou, entender o meu propósito, entender o porquê que eu faço as coisas que eu faço e também entender aquilo que não deveria estar sendo manifestado por mim, que são coisas que não fazem parte de mim. Uma linguagem psicológica, em vez de consciência, poderia falar um mapa da psique? Poderia ser o mapa da psique humana, exatamente. Então é assim, é uma forma de você se quebrar em pedaços, assim como você quebra Deus em pedaços, para entender cada pedaço dele, e a hora que você entende cada peça, você entende o todo, você entende o contexto da construção do todo. Excelente! E aí, curtiu? Entendeu um pouco mais sobre a essência e já está pronto para o próximo passo? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima. Esfirras cabalísticas.